Ronaldo Borges, economista do Mais Valia Consultoria de Investimentos. A senhora Leila Casagrande, diretora-presidente da Previs. E o senhor Érico Sganzerla, gestor de renda variável da 41 Gestão de Recursos. Bom, pessoal, para quem já me ouviu, eu já me manifestei várias vezes, eu sou bem contra a 5272, eu acho que ela foi muito ruim, né? Acho que ela prejudicou bastante o mercado, e eu tenho sido muito crítico a ela, aonde eu pude. Inclusive, como foi citado aqui, eu fiz parte, fui chamado, né, como um dos profissionais envolvidos em investimentos para, no grupo de trabalho, falar sobre ela, e eu pedi, né, vou colocar aqui algumas coisas que eu acho que foram muito ruins que ela trouxe, e aí até a minha proposta foi que ela fosse revogada, né? Causou lá um certo tumulto no grupo de trabalho, e para quem assistiu, né, as reuniões são toda segunda e quarta e ela é aberta, né? Vocês podem ouvir. Aí houve uma votação e ela foi suspensa, foi aprovada a suspensão dos efeitos dela, mas enfim, dentro do Ministério da Previdência, esse ofício para a CVM ainda não saiu, enfim, acho que não há muito interesse na mudança, apesar de todo o estrago que ela trouxe. Ela vinha, as resoluções, eu tenho fotografia que eu esqueci de trazer e colocar aqui no slide, mas eu tenho fotografia aqui no Espírito Santo de 1997, num evento de previdência, no Hotel Ilha do Boi, aqui do Senac, e era a época, até foi citado aqui o Dr. Hélio Santiago e o Penina, que era o presidente do IPAJM. E então eu acompanhei todas as resoluções e todas vieram numa evolução e melhorando bastante. A 4963 não estava trazendo problemas para o mercado, né? O mercado estava funcionando, estava andando. E as legislações também vinham se aproximando, a legislação dos RPPS com as fundações, as entidades fechadas de previdência complementar, até que a Leila representa e com a 5272 teve uma guinada e ela se afastou, enfim. O Progestão é um programa de gestão, de arrumação, não é um programa de investimentos. E, né, essa história de que o Progestão entrou, os investimentos entraram no Progestão, ela é semi-verdadeira, porque a diferenciação de tipo de investidor qualificado, investidor profissional, ela já era feita com base no Progestão. Quem tinha 10 milhões e qualquer nível do Progestão já era identificado como investidor qualificado, e quem tinha mais de 500 milhões e Progestão nível 4 é investidor profissional. Então isso já existia, né? Mas vamos ver, né? Ela está aí, então a gente tem que trabalhar com ela. Aqui é uma provocação também, né? Ela é uma diversificação inteligente, né? de estratégias para os investimentos. Difícil falar quando a norma, né? Ela não é inteligente. Na minha humilde opinião, ela foi muito agressiva e atrapalhou bastante. Eu vou procurar mostrar aqui algumas coisas que eu coloquei aqui. A gente está vendo aqui, na pena, isso aqui vocês conhecem bem, mas a nova resolução. Então a gente tem aqui todos esses itens que estão com um tracinho aqui, é o que vocês deixaram de poder fazer, deixaram de poder investir. Então isso eu acho que foi um cerceamento muito grande.
né? Quem não tem certificação e nível 1 ficou bastante tolhido dos investimentos, né? O Nagamine da Caixa até mostrou o número, né, de RPPS que não tem progestão ou progestão nível 1, e é a grande maioria. Quer dizer, o programa progestão, na minha opinião, ele estava mal aceito, né, estava com uma baixa adesão, mas não havia um diagnóstico de por que estava tão com baixa adesão. Praticamente 2.000 RPPS não tinham progestão. Então não houve esse diagnóstico, e o próprio grupo de trabalho que eu citei é a prova inequívoca de que a resolução é ruim, porque com 15 dias de existência dela, criou-se um grupo de trabalho para melhorar ela. Tal foram os impactos que tiveram na economia e na atuação de profissionais, reserva de mercado para S1 e S2, que criaram um grupo de trabalho que está aí para aperfeiçoá-la. Então, se uma coisa com 12 dias precisa ser reformada, é que ela não foi bem feita, né? Acho que é a maior prova disso. E aqui tem, né, com esse cerceamento, eu vou pedir para vocês agora se prepararem, porque eu vou trazer aqui uma imagem bem chocante que eu tenho usado, e algumas pessoas passam até mal quando eu coloco essa imagem aqui, outras aplaudem, outras, né, dão um sorriso, mas é uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E pegando aqui a imagem, a palestra anterior eu fiz com inteligência artificial, que é essa aqui, né? A 5272, simplesmente ela matou a diversificação, né? E se você perguntar para mim, para o Vitor que estava aqui, para o pessoal do Bradesco, da Caixa, ou qualquer gestor ou consultor de investimentos em Nova York, Paris, Singapura, na África do Sul, falar, me diz quais são os 3 elementos aí principais de uma boa gestão de recursos. Qualquer um vai colocar a diversificação como um dos pilares. Sem dúvida nenhuma, né? Vários aqui já falaram isso, eu não preciso ficar repetindo, vocês sabem, né? Não botar todos os ovos na mesma cesta. Como é que a gente vai, né, ensinar para vocês, vai fazer curso de certificação para vocês, né? E aí você não tem progestão ou tem progestão nível 1, a gente fala de investimento no exterior, de bolsa, de multimercado, aí você fala, pô, que legal, aprendi um monte de coisa que eu não posso fazer. Então, pô, é um absurdo, começa por aí um contrassenso enorme. Então usei essa imagem, eu acho que ela ficou legal, eu não consegui consertar, né? Depois até acho que eu vou fazer o curso do professor que estava aqui, né? Acho que ele não está me ouvindo, mas eu vou fazer seu curso, viu? Ei, Antônio, bota no 1. Eu vou fazer seu curso porque eu não consegui que a inteligência artificial tirasse o O dali, escrevesse diversificação. Aí acho que eu estou precisando aula, vou fazer o teu curso online lá. Mas é do ChatGPT essa imagem aí. Tá legal? Bom, pessoal, outra coisa, olha que crime, né? Eu, como consultor de investimentos, né? Eu falo aqui também, é importante vocês verem, né? Eu não sou vendedor de produto, eu não vendo fundo imobiliário, não vendo fundo de ação, eu sou consultor de investimentos. Então eu olho macroeconomicamente, né, tendências de mercado exatamente para os clientes, né? E aqui também a gente tem uma dúzia de clientes aqui no estado do Espírito Santo para sugerir modificações na carteira. E vocês ficaram, por exemplo, cerceados, né? Quem não tem progestão ou tem progestão nível 1 não pode investir num simples fundo referenciado DI. Caixa referenciado DI, Bradesco Premium, Itaú referenciado DI, não podem investir. Esses fundos, eles têm títulos privados, né? Títulos privados, basicamente, são aqueles títulos que não são emitidos pelo Tesouro Nacional, títulos de renda fixa, como debêntures, por exemplo. Então, olha só, sai o 14% do teu salário, aí você aplica num fundo referenciado DI desse, o gestor recebe o dinheiro e fala, pô, vou comprar
debêntures de uma empresa que faz, sei lá, um brinquedo qualquer, um produto industrializado qualquer. O 14% de vocês está financiando a produção do capital privado nacional, que gera emprego, né? Produtos. Então foi tirado essa linha de financiamento de longo prazo de vocês são investidores de longo prazo, foi tirado esse fluxo de dinheiro do segmento dos RPPS, de 2.000 RPPS, que devem ser alguns bilhões de reais. Em cima dos produtos industrializados incide um imposto federal chamado IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. E uma coisa que eu acho que a maioria não sabe, 5% do total arrecadado de todos os produtos feitos na indústria no Brasil, aí você pode imaginar, minha botina, isso aqui, esse microfone, o meu óculos, o botão da minha camisa, todos esses produtos são produtos feitos na indústria, incide IPI. 5% dessa massa trilionária de dinheiro vira uma coisa que vocês conhecem, que chama FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Então, quando vocês foram proibidos de aplicar num fundo referenciado DI, vai diminuir o fluxo de FPM para o seu município, onde o prefeito vai pegar esse dinheiro para pagar seu salário, que sai 14% e entra nessa roda de novo. Então, quem formulou esse texto não tem o mínimo conhecimento macroeconômico e do impacto que a resolução podia alcançar a nível de economia nacional. Então, quando eu olho isso como consultor, eu falo, caramba, que absurdo, que coisa impressionante, porque quem fez isso não tem noção do alcance que foi feito. Tá aí o fluxo. Sim, e crédito, pessoal, é o combustível da economia. A Petrobras toma crédito, como o açougue aqui da esquina toma crédito. Ninguém coloca todo o seu capital num negócio. Então, crédito é o combustível da economia, porque a empresa compra máquinas, emprega gente, faz investimentos. Então, quando você tira a linha de financiamento de recursos previdenciários de longo prazo, você está afetando toda essa cadeia macroeconômica. Então, é de um alcance, assim, um absurdo impressionante. Outra coisa também, aqui, né, eu não gosto muito de colocar, né, vocês já viram, eu gosto de colocar imagens mais os gráficos, mas aí a gente tem o seguinte, esses fundos, essas linhas que estão aqui representando fundos, e aqui também tá um pouco desfocado, mas as linhas ali, a mais vermelha, azulzinha, amarelinha, verde, são de fundos que vocês passaram a poder investir somente. É fundo IMAB, fundo IMAB 5, IMAB 5+. E as duas linhas retas que tem ali, aqui, é a do CDI e de um fundo referenciado DI. Ou seja, vocês foram cerceados de aplicar num fundo que investe dinheiro, né, que direciona dinheiro para o capital produtivo privado nacional, que tem muito menos volatilidade do que aqueles fundos que vocês só podem investir. Quer dizer, quem escreveu isso também não conhece uma coisa básica. Então ele causou esse mal todo e jogou vocês para um tipo de fundo que tem muito mais volatilidade. Eles são bons fundos, mas eles têm muito mais volatilidade. Só que quando você tira esse, você tem um desequilíbrio na carteira, né? Vamos ter os dois, e como vocês todos, tenho quase certeza absoluta que se eu pegar a carteira de todos os RPPS do Espírito Santo, vai ter fundo IMAB, fundo IMAB 5, mas vai ter um referenciado daí. E aí isso, você equilibra a carteira. Quando você tira um, você desequilibrou toda a estrutura da carteira, porque se você não tiver um progestão nível 2, você não pode voltar para esse fundo. Então, eles vão dar bom resultado e tudo, mas eles trazem um equilíbrio da carteira, que é aquele assassinato da diversificação que a gente comentou. Mas, né, também não adianta a gente ficar aqui chorando, né? Pô, ela é ruim, batendo o pé, arrastando, né, essa corrente, já que ela está aí, vamos ver o que a gente pode
fazer com ela. E aí algumas sugestões também, que eu acho que é muito o que vocês esperam. Pô, quando vem aqui, né, um profissional, né, como o Vitor, o Nagamine, né, o pessoal do Bradesco, pessoal de outras instituições, o BTG teve aqui também. Então, vocês querem ouvir, pô, tudo bem, já ouvi isso, eu também concordo, acho que ela é ruim, mas o que dá para fazer? O que tem de bom nela? Ela tem algumas coisas boas também, sem dúvida nenhuma. Essa questão de vocês terem que avaliar o risco reputacional, eu acho que isso é muito legal. A questão do ASG também, ou ESG, vocês se preocuparem com os investimentos que vocês estão fazendo, para quem está indo, o que essa empresa que está recebendo dinheiro, ou aquela instituição que você está comprando uma letra financeira, como é que ela se comporta no mercado, o que ela financia. Isso também eu acho que é muito legal, isso é uma preocupação mundial, porque é dinheiro de vocês, por exemplo, que está... Imagina que você está aplicando num fundo de investimentos de uma empresa, né, que com seu dinheiro vai construir, sei lá, canhão que vai dar tiro lá na guerra da Ucrânia. Fala, pô, eu não quero meu dinheiro nisso, né? Isso... tem poluição, ou então uma empresa que polui o meio ambiente, que tem risco, né, que segrega as pessoas que emprega. Pô, eu não quero o meu dinheiro direcionado para uma empresa que tem esse tipo de descuidado ou com os seres humanos ou com o meio ambiente, né? Isso que é o princípio de ESG. Então tem algumas coisas bem legais na nova resolução. E aí vamos ver, né, algumas aqui que eu trouxe para a gente ver. Aqui, né, bastante gente já falou, o Vitor estava falando agora há pouco, eu peguei agora dia 22 de maio, né, 5 dias atrás, e a gente teve fim de semana, as NTNB estão aí bastante gordas, né, como se diz, com bastante taxa. Nesse momento, eu ainda não gosto muito do IRFM. O IRFM são títulos pré-fixados, mas eles têm dentro da remuneração deles uma expectativa de inflação. E como a gente ainda percebe algumas pressões inflacionárias, eu acho que o IRFM tem um pouco de risco, porque se a inflação sobe, ela come rentabilidade. Então eu acho que ainda tem um pouco de risco, eu gosto mais das NTNB. E para quem não quer comprar título, até, né, foi apresentado aqui anteriormente, plataforma, que eu acho legal também, a gente tem estudado bastante plataforma, tem esclarecido, tem acompanhado. Mas os fundos IMAB, né, que compram todos esses vencimentos, né, o Vitor colocou bem a questão do risco do reinvestimento, né, o fundo IMAB, ele compra toda essa cesta de investimentos, não só os mais curtos aqui. Também aqui chamar a atenção uma coisa é o seguinte, pessoal, às vezes a gente precisa ter um filtro que é o seguinte, aí você olha aqui, pô, mas esse aqui está pagando 10, esse está pagando 8, mas a gente tem ali, né, esses mais curtos, eles estão muito ligados ao CDI, porque é um horizonte de tempo que você pode ver. Então, se você tem aqui, né, 8 aqui, mais uma expectativa de 5 de inflação, que é o que deu o último Focus, eu estou aí com 13 e pouco, 14. Então ele está muito parametrizado, ele está muito próximo do CDI. Não quer dizer que é muito acima do outro. Na realidade, como ele é curto prazo e o CDI eu também consigo projetar ele até pelas reuniões do Comitê de Política Monetária, então ele está muito, ele é praticamente CDI que ele está dando ali. Até abrindo um parênteses também, nós lá na consultoria, a gente acredita que o Banco Central vai continuar reduzindo a taxa Selic em 0,25, né? A gente está com 14,5, baixar 0,25 para 14,25 continua ainda sendo muito alta, então ele deve continuar, não acho que ele vai interromper, porque aí fica uma coisa, pô, vai subir, vai voltar, vai parar. Eu acho que ele tira um movimento que ele deseja fazer, que é de queda da taxa de juros, e se ele parar, ele confunde o mercado. E a última coisa que ele quer fazer. A gente tem aqui, né, então os fundos IMAB já rendendo bem acima do CDI, né? Isso aqui eu peguei agora também, né? Isso aqui é do mês de abril,
né? Então eles também já rendendo aí um pouco do CDI. O recado aqui é um alongamento da carteira, uma sugestão de alongamento da carteira para a gente, porque o CDI é muito curtíssimo prazo. Ele vai bater a meta esse ano, né? Óbvio, se a inflação não disparar, porque, como foi dito aqui também, a inflação é parte da sua meta atuarial. Cada vez que a inflação sobe, a tua meta sobe também. Aqui a gente tem, né, então o CDI, né, tá dando acima de 1% ao mês, né? Desde dezembro, né, a gente vê, ele está com 5,32 acumulado. Aqui foi também da semana passada, né? O IMAB, né, e o IMAB5 também com rentabilidade no ano, bem, ainda que negativo aqui. Quando dá negativo aqui é porque, né, a taxa sobe, o preço cai, então dá essa rentabilidade negativa. Mas o acumulado do ano, você vê que está bem sugestivo aqui, né? O IMAB5 até já beirando 6%, até semana passada era a alternativa de investimentos mais rentável. E o IMAB5 já acho que estão até 2031, 2032. Né? Então esse alongamento a gente acha legal vocês fazerem também. Está ali o CDI, né? Isso ainda tem essa semana toda, então ele deve continuar superando aí. E esse aqui para vocês também fica aí uma sugestão também, né? Tá com uma baita oportunidade para vocês ficarem ricos, né? O mercado está dando uma baita oportunidade, eu sempre digo isso, quem vê, assiste minhas aulas ou os cursos que estão aí nas plataformas, se você, no teu núcleo familiar, cara, hoje tem 2 carros e pode viver com um, cara, vende um e bota o outro na taxa de juros. Aplica porque você, com baixíssimo risco, você tem condição de ter rentabilidade de 15%, 14% ao ano, que é a maior taxa de juros do planeta, né? Tem vários investidores do mundo todo vindo aqui trazê-la para cá. Então, se tem uma moto também que não está usando, né? Aplica dinheiro, não está na hora de se endividar, está na hora de ficar rico, né? Porque você ganha mais de 1% ao mês sem fazer nada e sem correr risco, né? Você vai dormir, no dia seguinte você está um pouquinho mais rico, você vai dormir, está um pouquinho mais risco. Então, uma baita oportunidade de vida aí para vocês. Aqui, né, os IMAs B, que eu apontei, e a gente tem aqui também uma outra coisa bastante interessante que foi falar, embora quem não tenha progestão ou tenha progestão nível 1 não pode aplicar, mas ainda que com 5% de rentabilidade negativa nesse mês agora de maio, né, no ano o Ibovespa já está com 10,26. Eu acho, minha opinião, que está na hora de comprar bolsa, não de sair quem pode, né? Vai cair mais? Não sei, né? Mas com a barrigada que ela está dando agora, eu acho que é uma baita oportunidade de aumentar um pouquinho, quem pode, a posição de renda variável. E quem não pode colocar mais, não saia, né? Eu acho que não está no momento de sair, acho que está num momento de muita volatilidade, porque você pega mês anterior que subiu 7, outro que caiu 5, então nesses momentos, né, como consultor também, e também conhecendo a cabeça e o objetivo de vocês, acho que não é hora de ficar mexendo muito na carteira, tá? Então, quem não pode ainda fazer aplicação nova em renda variável, deixa o que tem lá, e quem pode, coloca isso na pauta para ver se não está na hora de comprar na baixa para depois vender na alta. Eu acho que vale a pena essa reflexão. Né? Então, a gente tem aí ela de novo, né? E aí, uma das coisas que surgiu também, que ganhou mais corpo na nova resolução, foi a famosa, né, que foi exposta aqui um pouco e que está se falando mais e que grandes investidores já utilizam, os fundos de pensão usam bastante, que é a carteira administrada, o CAI, a carteira administrada.
A carteira administrada é uma possibilidade de vocês terceirizarem, né, uma parte da gestão para um gestor profissional do S1, S2, né, que foi essa reserva de mercado que foi colocada. A gente acha que vale a pena vocês avaliarem. A carteira administrada pode ser só de título público, então é o que se chama de uma gestão ativa, porque a gente tem variações dentro dos preços e das taxas das NTNs-B. E vocês dificilmente ficam ali, né? Geralmente vocês compram, montam a posição, marcam na curva e levam a resgate. Só que quando a taxa de juros cai, né, esses títulos têm uma variação de preço. E aí colocar isso na mão de um gestor que faz isso para a tesouraria do banco, lá no Itaú, no BTG, na XP, enfim, eles fazem isso com o dinheiro deles. Eu acho que é uma baita oportunidade, dentro desse cerceamento que vocês tiveram, de fazer um teste, né, de dar uma terceirização em uma parte do dinheiro para eles fazerem uma gestão de carteira administrada de títulos públicos para vocês. Isso tudo pode ser discutido, pode ser conversado, definido, né, tem várias maneiras de fazer isso e a resolução trouxe isso. Então acho que isso foi uma novidade também. Ela antes só falava em gestão mista, ela tirou a expressão gestão mista que tinha na 4963 e botou carteira administrada. Então eu acho que isso vale a pena olhar também. Outra coisa que é importante, para quem tem mais nível de progestão, pode ampliar, pode fazer uma carteira administrada de fundos de investimentos, né? Ou com título público e fundos de investimentos, enfim, no que a resolução permite. E olha o que é isso. Se você entrega, né, uma parte dessa gestão para uma instituição financeira S1, S2, ele vai selecionar no mercado quem ele acha que são os melhores concorrentes dele, né? Porque ele vai querer que aquela carteira renda bem para te agradar, né? É a proposta dele. Então ele vai selecionar aqueles que são os melhores concorrentes ou os melhores gestores em cada categoria para alocar ali dentro daquela carteira administrada. Então eu acho que isso é uma boa oportunidade, né? Eles também conhecem a resolução, também são parceiros de vocês, então a carteira vai ter toda essa possibilidade aí de diversificação dentro do que é a 5272. A outra coisa aqui também que vocês podem fazer, e foi colocado aqui numa palestra bem legal, que é a questão do crédito consignado, né? É uma coisa que foi muito reivindicada. Como eu falei para vocês, eu tenho bastante tempo que eu acompanho as resoluções e sempre tinha isso. Poxa, mas a gente tem dinheiro aqui, tem tantos milhões, tem bilhões e não fica nada aqui no município, né? Então essa reclamação sempre tinha. É difícil ter um ativo, né, um fundo que investisse em alguma coisa no município, mas aí surgiu de um tempo para cá a questão do crédito consignado, né? Imagina-se que se você empresta dinheiro para um servidor no seu município, muito provavelmente ele vai gastar aquele dinheiro no município, né? Ele vai comprar cimento, ele vai comprar passagem, ele vai comprar tijolo, enfim, pneu em algum segmento do comércio ali do seu município, o que vai gerar economia, vai gerar renda. Então eu acho que isso é uma coisa que vocês devem avaliar. Essa taxa que está aqui de 16,5, conversando com alguns profissionais e algumas empresas estão fazendo, diz que é uma taxa que tem sido considerada como o retorno de investimentos estão sendo feitos. A profissional aqui do BTG Pactual que falou sobre crédito consignado, ela falou em 14, se eu não me engano, sem o spread, né, para o RPPS. Então tá aí dentro até do que ela apresentou para vocês e depois vai estar aí na TV ACIP, né? Dado que você só pode ir no título público e no crédito consignado, cara,
como eu falei, não vamos ficar aqui chorando, né, dando com a cabeça na parede dizendo que a resolução é ruim, vamos tentar trabalhar o que ela deixa eu fazer. E eu já também conversando com muitos de vocês, a gente não vai ter condição de ir para o nível 2, que a gente é pequeno, então tem que começar a olhar essas alternativas, porque como também já foi dito aqui por muitos, vai ficar cada vez mais difícil bater a meta atuarial no tempo, né? A carteira administrada, né, é uma prestação de serviço. O recurso permanece com o RPPS, né, tem uma gestão terceirizada, mas não elimina a política de investimentos, não elimina a sua responsabilidade, não elimina o comitê, porque todo mês você vai ter que analisar como é que aquela carteira está se comportando. Você vai cuidar de uma parte do dinheiro e alguém vai cuidar da outra parte. Então é até uma maneira de você, né, ter um benchmark, ter uma comparação da sua gestão. Gestor autorizado pela CVM, né, tem um mandato pré-definido, o mandato olha, é só título público, é título público e fundos de investimentos, né, isso também, fundo no exterior, quanto eu vou deixar que você invista em fundos da sua própria instituição. Às vezes a carteira administrada não tem custo nenhum, mas você fala, olha, eu vou terceirizar, vamos supor aqui 100 milhões, e você, 50 milhões você pode aplicar em fundos do seu banco. Os outros 50 milhões eu quero que você vá buscar os que são bons no mercado, para a gente fazer um mix, né? Para eu usar você para selecionar outros bons gestores que talvez eu nem conheça, que estão aí disponíveis no mercado. Política de investimentos, limites também, né? E métricas aqui, né? Você vai querer sempre bater a meta atuarial, né? Colocar isso para eles também. O patrimônio de vocês não se mistura com a de outros investidores, como no fundo de investimentos, né, que é uma cesta de... Tem fundos aí que tem 2.000 RPPS, 500 RPPS, né? Então tudo isso também você não se mistura com outros. Você tem uma visão integral da carteira, né? Muitas vezes você aplica num fundo de investimentos e não olha a carteira. Na carteira administrada você decide, você é um cogestor, né? E ele vai te dizendo tudo que ele vai comprando com o dinheiro que você terceirizou. Possibilidade de personalização, né? E a estratégia desenhada conforme o fluxo e o que foi bem falado aqui também com a ALM, né? É sempre legal, né? Bacana que o Vitor falou aqui do ALM, né? Saiu o cálculo atuarial, faz um ALM. Saiu um cálculo atuarial, faz um ALM. E isso também pode ser não, deve ser base para a tua carteira administrada. A visão geral na 5272, né? Maior governança, gestão profissional, controle de risco, né? Tudo que a resolução nova trouxe, né? Eu quero governança, eu quero governança, eu quero governança. Você com a carteira administrada vai dizer, olha, eu estou aqui, eu tenho uma parte terceirizada, que eu participo do que cada ativo que entra na carteira, tá escrito e eu sou um cogestor. Então isso tem bastante governança nisso, né? A responsabilização técnica, segregação, transparência também, né? Você tem muito mais acesso, né? Eu vejo aí, hoje é difícil a gente conseguir ver a carteira de um fundo de investimentos, a não ser em aspectos muito específicos, né? Até na CVM, eu vou procurar na CVM, mas eu não sei se todos vocês sabem, a legislação deixa que os gestores escondam a carteira por até 6 meses, né? Para não divulgar ela para o mercado, para os concorrentes. Na carteira administrada, não. Você tem esse acesso diário. Olha, eu vou comprar esse título hoje, né? Então você tem um acompanhamento muito melhor, né? Os limites de aplicação, né? E o processo decisório também fica bastante robusto com isso. O que mais aqui que a gente colocou? Né? Aí algumas dúvidas, né? Quem deve ser credenciado, né? Todos dos fundos, no caso de investimentos, uma carteira administrada que eu vou investir em fundos, eu tenho que credenciar, né? Segundo as regras todas, né? A carteira administrada não pula todo o regramento que a 5272 deixa.
O custo extra, não há cobrança de custo adicional, essa possibilidade, por exemplo, de... não vou cair, não. Essa possibilidade de você falar, olha, eu não pago nada, mas eu deixo 30%, 40%, 50% se aplicar em fundos do seu banco, e aí você vai se remunerar com a taxa de administração que eu vou pagar. Então não tem custo adicional. Como é que ela encaixa na política de investimentos? Todos respeitar a política de investimento do RPPS e a 5272. Né? No DAIR, quais dados eu vou colocar? Sim, a carteira administrada ela não tem personalidade jurídica, ela não tem um CNPJ. Então eu vou colocar os ativos, no DAIR eu vou colocar os ativos que tem dentro dela. Né? Os fundos investidos como investidos diretamente pelo RPPS. E tem que constar na política de investimentos, obviamente também. Né? Parâmetros definido pelo investidor, meta atuarial, que é o próprio RPPS. Né? Então pode definir alçadas para as movimentações ou qualquer movimentação que tenha aviso prévio. E novamente, né, o ALM também importante para balizar isso e ter toda a governança e também o gestor terceirizado ficar sabendo e ficar acompanhando dentro de um estudo de ALM que ele vai receber de vocês. E o crédito consignado, né, a outra alternativa aí que a gente falou, né, a gente vê que vocês estão com uma meta atuarial pressionada, né, todo mundo falando, daqui a 1 ano, 2 anos você não vai bater a meta atuarial, os juros em queda, né, a gente também está vendo aí pelo Boletim Focus, como foi apresentado, né, com taxa Selic a 10 daqui a 2, 3 anos, né, uma taxa de juros que pode estar abaixo disso, ou a sua meta atuarial abaixo disso. O excesso de concentração em títulos públicos, né? Muitas carteiras lotadas de títulos públicos, fundos de títulos públicos, mas semana que vem, mês que vem, vocês têm dinheiro de novo. Então, né, provavelmente ele sendo só direcionado para título público, isso também pode tirar aí um pouco de flexibilidade e aumentar aquele risco de reinvestimento. E uma geração de caixa, de fluxo de caixa previsível, né? Porque se eu tenho tantos empréstimos, tantas prestações de tantos valores, né? Então eu consigo fazer um fluxo, olha, cada mês, se não houver atraso de salário, né? Não houver atraso de folha, eu posso contar que mês que vem eu vou receber X prestações de tantos reais, então vai entrar tantos valores no meu caixa como transferência da consignação que é feita. Então essa previsibilidade também é bem legal. O desconto direto em folha, né, tem baixo risco de crédito. O grande risco do crédito consignado é a falta de salário. Né? Se eu não tiver salário, a prefeitura não pagar, eu não tenho de onde tirar, e aí isso me causa um problema. Tem lá, né, o seguro ou a questão da consignação do fundo garantidor, mas é sempre o grande risco que acontece. Né? São diversos servidores, né? O risco não está no tomador, ele está na estrutura. Precisa ter estrutura, precisa ter governança, tem uma série de regras para ser feitas aí para vocês seguirem. Aqui alguns riscos, né, eu tinha colocado, né, atraso de repasse, risco jurídico, né, a mudança de alguma margem consignável também, né, e são coisas que podem sofrer. A baixa liquidez, né, tem que carregar essa carteira até o vencimento. E a má originação também, né, isso são riscos que podem acontecer. Tá? Era isso que eu queria falar aí para vocês, está quase acabando o tempo aí. Muito obrigado.